Boa noite. Vamos começar nossa aula com alguns avisos. Estão hackeando as nossas transmissões. Se a nossa aula estiver travando, não saia, pois é isso mesmo que os opositores querem. Faça o contrário, entre mais vezes a semana toda para fazer free download de livros e CDs e assistir às aulas anteriores. Telefone aos amigos. Ligue agora para eles assistirem a essa aula gratuitamente. Basta acessar o nosso site www.uni-yoga.org. Pensamento do dia. As novas ideias não triunfam pelo seu próprio valor, e sim porque os opositores acabam morrendo e uma nova geração surge já acostumada com elas. Esse pensamento é de Max Planck ao revolucionar a física. Participe do Festival Internacional de Yoga da Argentina, que vai acontecer em Buenos Aires, nos dias 16, 17 e 18 de setembro. Para maiores informações, ligue para a sede central de Buenos Aires. O telefone é 00 54 11 4864 7090. Você pode assistir a todas as aulas anteriores a essa. Elas estão todas disponíveis no nosso site para acesso gratuito. Basta acessar www.uniyoga.org a qualquer dia e hora. Agora começa. Vamos proceder à solenidade da saudação prévia. Com a mesma intenção que o aluno presenteia seu professor com uma maçã, vamos oferecer esse pude, assim como é feito na Índia há dezenas de séculos. Pouse seu olhar ao mestre que está diante da frente, que projete uma fortíssima luminosidade verde esmeralda, cobrindo o mestre de saúde, longevidade dilatada e muita vitalidade. Agora, como parte objetiva desse puja, você vai, ao término dessa aula, nos próximos dias, divulgar o site da Uniyoga a todos os seus amigos e colegas. Swastika. Muito bem, Tiago. Boa ideia, Tiago. Aliás, o Tiago, que acabou de fazer o puja, é o autor daquele livro que foi a tese de conclusão de curso, o trabalho de conclusão de curso, que, pela primeira vez, estabelece uma explicação, uma fundamentação acadêmica sobre o que é o Uniyoga. E os diretores de unidades, os instrutores, os presidentes de federação que estiverem interessados devem entrar em contato comigo e eu vou enviar para que todos também emitam opinião, né, Tiago? Para ver se a gente acertou tudo. O Tiago fez um trabalho excelente, a Uniyoga fez uma revisão e agora os outros colegas nossos precisam passar os olhos e ver lá, olha, vocês esqueceram de mencionar tal coisa. Então, por favor, ajudem a gente a revisar. Chegou aqui uma matéria de um jornal de Brasília, o Jornal da Comunidade de Brasília. Olha que bonita foto aqui, como sempre, a foto do nosso pessoal dominando a página. Depois tem fotos de outros professores de outras modalidades aqui embaixo. Mas realmente, sempre os nossos estão dominando porque fica muito bonito. Realmente, o Swastika Yoga é muito bonito. Tem um apelo estético, visual, plástico, alguma coisa assim extraordinária. E a matéria está muito boa, excelente, meus parabéns. Parabéns a Maria Tereza, parabéns ao Daniel Suassuna, parabéns a todos os outros que se envolveram aqui na realização da matéria e a Beatriz de Oliveira, que foi a jornalista que fez a matéria. A gente só precisa corrigir uma coisinha insignificante aqui, mas que para nós não é tão insignificante assim. Diz assim: o yoga mais antigo, hoje conhecido como Swastika Yoga, é o pré-clássico. Ele tinha o gênero masculino, tem, né? O gênero masculino, e a pronúncia do sânscrito é muito forte, com o fonema bem fechado. Por isso, a grafia
com acento circunflexo. Aqui foi um tropeço. Não é assim. O acento circunflexo, eu estou já careca de dizer, confira, que não é assim. Mas é claro que aí não é culpa de ninguém, não foi nem a entrevistada e nem a entrevistadora. Isso aí é normal que aconteça. Mas eu tenho dito aqui nas minhas aulas, eu tenho dito nos livros, que o acento não é para fechar a pronúncia da palavra yoga, porque ela é sempre fechada. O acento é para indicar que ali, onde tem um O na transliteração, na verdade é um ditongo, na verdade ali tem duas letras, é por isso que tem o acento. Tem mais um tropecinho aqui. O resultado estético é tão bom que as tradicionais academias de ginástica, centros de culto ao corpo, já se renderam ao som dos mantras e reservaram a sala mais tranquila das academias para as aulas de yoga. Aqui é preconceito. Isto não é verdade. As academias não reservaram a sala mais tranquila pela simples razão de que o swastika não é tranquilo e não acalma. As aulas de swastika yoga nos grandes e importantes ginásios, nós estamos fazendo a terceirização. Hoje eu acredito que já perto de 100 grandes academias e ginásios do Brasil, Argentina, Portugal, França e Espanha, são nas salas mais visíveis que eles têm. Por que será? Porque simplesmente o swastika é tão lindo, que eles têm que colocar na frente, eles têm que colocar num lugar que seja visto. E as academias que não o fizerem, estão realmente marcando touca. Eu me lembro de que um dia a professora Nina de Holanda estava treinando na Runner, treinando sua coreografia, e a Ala Sherman, uma grande industrial da área de cosméticos aqui de São Paulo, botou a cabeça para dentro, perguntou se podia entrar, entrou, observou, e no final perguntou: o que é isso? Só a pergunta já foi um elogio, porque ela não identificou aquilo com o estereótipo de yoga. Ela olhou alguma coisa que chamou a atenção, fez com que ela entrasse, observasse e perguntasse. Então gostou. E quando a Nina disse que era Swastika Yoga, ela disse: isso é Swastika Yoga? Isso é uma poesia feita com o corpo. Mais um elogio. E um elogio feito por uma pessoa que entende de estética. Um outro aspecto dessa frase é que foi quase que a mesma frase dita por mim há 40 anos, que eu não uso mais, porque a nossa conotação hoje busca fugir do misticismo como o diabo da cruz. Mas há 40 anos eu escrevi: yoga é uma prece feita com o corpo. E ela disse muito melhor do que eu: yoga é uma poesia. Swastika Yoga é uma poesia feita com o corpo. Então, vamos todos, você que é aluno, você que é instrutor, e principalmente você que é diretor, você que terceiriza as aulas em academias, você que dá entrevistas para a imprensa, insista nisso e tente ler a matéria, para auxiliar, para ajudar o jornalista, para que a matéria saia bonita. Bom, esta saiu linda, maravilhosa, está de parabéns. Inclusive porque o nosso assunto dominou a matéria. Depois tem aqui um trechinho pequeno falando de outros professores, porque hoje o jornalismo brasileiro segue o modelo do jornalismo estadunidense. Quando vai falar de um assunto, ao invés de pegar aquele assunto, só, estritamente, aquela pessoa, aquela instituição, aquela proposta, e avançar profundamente naquela, ao invés disso, pede opinião para todo mundo de outras áreas supostamente relacionadas. Então alguém vai falar sobre artes marciais. Aí chama alguém para falar de karatê, alguém para falar de aikido, alguém para falar de jiu-jitsu, judô, entra até a capoeira no meio. Quando, na verdade, se vai falar de artes marciais, devia escolher uma. É karatê? Pronto, então é karatê. Não mistura com mais nada, senão dá confusão. Imagine alguém falar sobre karatê e colocar como ilustração a foto de alguém aplicando um golpe de judô. E isso fazem com yoga o tempo todo. Fazem uma matéria que pretende falar de swastika, mas no meio
Há ali uma pergunta, uma explicação ou uma foto de alguém fazendo outro tipo, outra modalidade. E para o leitor, coitado, o leitor é leigo, ele não sabe, ele embaralha tudo. Então, saiu agora há pouco tempo numa revista até bacana, uma revista importante e querida, revista que a gente recomenda, saiu lá uma matéria de yoga, matéria grande. As fotos, como sempre, as que dominaram foram as nossas. Pena que não deram crédito, né? Não escreveram ali que aquelas fotos, as que dominavam as páginas, as mais bonitas, eram de Swastika. Ponto negativo para a revista. Mas não tem importância. Todo mundo que nos conhece sabe que aquelas fotos só podem ser do De Rose. E no meio, misturado, embaralhado, aí vinham fotos de pessoas, fotos menores, pequenininhas, feinhas, de pessoas dando nó nas pernas por trás da cabeça, ou com turbantes, enfim, embaralhando alhos com bugalhos. Isso é uma pena e parabéns para o jornalista europeu, para o jornalismo europeu e também para o jornalismo argentino que segue o modelo europeu e que quando vai fazer uma entrevista com De Rose vai falar de De Rose, não vai embaralhar com mais nada. As matérias que nós temos publicadas na Argentina e na Europa são assim, elas vão no assunto, no entrevistado, no tema, sem espalhar fragmentos para tudo que é lado. E gostaria tanto que o nosso jornalismo brasileiro seguisse a linha do europeu. Seria tão mais interessante. Vamos falar de karatê? Então vamos falar de karatê. E mais. Que karatê é? É Shotokan? É Shorin-ryu? Qual é? Ah, é Shotokan. Então pronto. É Shotokan. Não embaralha com mais nada, porque para o leitor ele vai fazer confusão. Isto aparentemente dá uma ideia de abertura, de cabeça aberta, de cultura geral, mas na verdade não é. Na verdade é superficialidade, porque se você for falar de um só assunto, no espaço que você dispõe numa revista ou jornal, ainda assim, falando de um só assunto, não dá para ser profundo. Imagine falando de todos eles, os que são realmente ou supostamente relacionados com aquilo ali. Eu quero indicar hoje um livro para você. Não é de yoga. Por coincidência, ele se chama Lições dos Mestres. Dá aqui um close. Lições dos Mestres. Mas os mestres aqui são os professores. São mestres das universidades, das faculdades e até das escolas. Também mestres aqueles que escreveram obras que marcaram sua presença no mundo acadêmico, no mundo científico, nas letras. E é interessante porque a razão pela qual eu estou recomendando esse livro, eu ganhei esse livro da Vanessa. Ela estava lendo e eu li um trecho e amei o trecho que eu li e, ato contínuo, ela me deu o livro de presente. Mas a razão pela qual eu estou recomendando é cultura geral. Não fala nada de yoga, não tem nada a ver conosco isso aqui, mas nós precisamos de cultura geral. E este autor, ele exala a cultura. Você lê uma página e para degustar. E isso é o tipo do livro bom, do livro interessante. Recomendo que você compre o livro, um dicionário de português e uma enciclopédia. Então, a cada referência que ele fizer, você vai lá e consulta ou o dicionário ou a enciclopédia, para que você possa acompanhar muito bem o que ele está dizendo. Não obstante, é uma leitura gostosa. Eu, por acaso, abri numa página aqui, num capítulo Mettre à Penser. Tá, o livro é em português, mas ele preferiu manter, porque inclusive o original era em inglês, e ele preferiu manter essa frase aqui em francês. A própria expressão Mettre à Penser deixa-nos presos ao que Henry James chama de gaiola dourada do intraduzível. Não por qualquer dificuldade semântica, mas pelo elemento do ridículo que aí se encerra. Na língua inglesa, Master of Thought soa pomposo e vago. Para ouvidos anglo-americanos, tem um tom francês pernicioso e bombástico. Até mesmo thinker, pensador, é uma palavra suspeita. Para Henry James, é uma expressão adequada. Somente ele, é uma expressão adequada.
Somente ele, na história anglo-americana, ostentou esse título, dado, a princípio, por ironia, por zombaria de seus ares aristocráticos e seu texto sentencioso. Mestre tornou-se uma alcunha de estima mais ou menos sincera. Parecia adequar-se ao homem como nenhum outro. Ao homem, aquele homem, o Henry James. Depois ele faz aqui uma comparação com o alemão, né, que em alemão Meister tem seu lugar de respeito, sancionado por artistas sábios e acadêmicos tão distintos como Fausto, Goethe, Wagner e Hermann Hesse. Não despreze o mestre alemão, exclama Hans Sachs, na apoteose de Wagner. Note-se o contraste com o uso da palavra mestres por Bottom, ao se dirigir a seus homens em Sonho de uma Noite de Verão. Já maestro, em italiano, é também vulnerável à ironia. Você vê como em cada país, dependendo da cultura do país, dependendo da seriedade do povo, essa palavra muda de significado. Em italiano, é vulnerável à ironia, exceto no âmbito da composição e da performance musicais. Olha que interessante isso. Bom, mas isso aqui eu encontrei por acaso, mas o importante é que o texto é muito rico. Então, você que está preparando uma tese, você que está preparando uma monografia, ou mesmo um livro, eu acho que vai ter muito a ganhar em termos de estilo e em termos de cultura geral. Você que é instrutor, você que é aluno, também. Então, vamos ler as lições dos mestres. O autor é George Steiner. E a editora... Qual é? A Record. Ah, tá aqui. Editora Record. Puseram bem discretinho aqui. Que bonito, né? Eles têm tanta confiança no seu logo que, mesmo colocando deste tamaninho, o livreiro e o consumidor reconhecem de onde proveio. Agora queria convidar vocês para os lançamentos do meu livro, meu próximo livro. Como são vários lançamentos em várias cidades, eu vou mencionar todos. Eu vou mencionar não, eu vou pedir para colocar isto aqui diante da câmera, leva lá para trás, e convidar vocês para que participem, apoiem e levem os seus amigos ao lançamento do livro Boas Maneiras no Yoga, versão revista e ampliada, agora saindo pela editora Nobel. E esse livro vai ser lançado em São Paulo, Rio, Curitiba, Porto Alegre, acho que Florianópolis também com certeza já tem data marcada para El Ateneu, em Buenos Aires, data marcada para lançamento na FNAC do Porto, lá em Portugal, lançamento em Paris, lançamento em vários países. Então agora eu vou viajar um bocado para fazer as noites de autógrafos desse livro. Como sempre, o lançamento dos nossos livros não se resume, não se restringe a uma noite de autógrafos. Não embalança aí, senão não dá para ver, Charlon. Na hora que você estava falando com o Hudson, você se distraiu e moveu o papel. Então, não se restringe a uma noite de autógrafos, mas nós fazemos sempre um show, porque é importante isso, mostrar às pessoas o que é o Swastika Yoga. E como uma imagem vale mais que 1000 palavras, nós fazemos uma demonstração, 2, 3, 4, de coreografias de Swastika Yoga, conversamos, normalmente temos mantras, em quase todos esses lançamentos, em quase todas essas noites de autógrafos vamos ter mantras. Em São Paulo, o famosíssimo conjunto, o Shivaratri, e nos outros países também os seus respectivos grupos. Recebi aqui um e-mail muito bonitinho, entusiasmadíssimo, da Ana Cláudia Veloso. Ela não disse que esteve no festival, mas pelo entusiasmo
do e-mail, ela esteve no festival. Eu vou tirar a primeira parte, que está bonitinho, está poético, mas a segunda parte ela diz: gostaria de agradecer profundamente ao mestre Carlos Cardoso, que com sua doçura e sensibilidade permitiu que eu abrisse meus ouvidos, ao professor Jorge Marengo, que sempre expressando o seu amor pelo ser humano e por todos nós, me ensinou a permitir e perceber as manifestações do meu Anahata Chakra, ao professor Malê, por me ensinar com entusiasmo e alegria a ter consciência de que tudo começa no nosso propósito, a professora Rosângela de Castro, que com suas palavras repletas de bhava me ensinou que no yoga não se acredita, sente-se, a professora Nina de Holanda e a professora Fernanda Neis, por seu exemplo de amor e dedicação, ao instrutor Gustavo, brasileiro que vive na Argentina, que me fez rir como nunca, a instrutora Renatinha, por sua beleza e simpatia tântricas, aí Renatinha, ao instrutor Fábio, que com poucas palavras me ensinou muito sobre o Swastika Yoga, me dizendo um dia: mais importante que conhecermos os outros e a outros lugares é conhecermos-nos a nós mesmos. A minha querida instrutora Julieta Schweig, que com seu amor e dedicação a esta filosofia e a todos os seus alunos, é minha grande referência como Swastika Yogini. Exemplo de força, poder e energia, especialmente a você, meu querido mestre de Rose, blá blá blá. Então, ela não precisou dizer que esteve no festival. Esse entusiasmo as pessoas sentem depois que vivenciam as práticas e o próprio estar lá, o conviver, o compartilhar, a presença com todos os colegas, estreitar laços de amizade. Muito bem, então vamos à nossa aula. Hatha Yoga Nushasanam. Na aula passada eu comecei a dar a cronologia histórica, lembra-se? E paramos onde? Paramos no yoga clássico, não foi isso? Mas hoje eu não estou inspirado para dar a continuação. Hoje eu queria falar de mais algumas coisas. Coisas esparsas, assim, fragmentos. Por exemplo, na outra aula, nós demos aquela expressão matemática. Depois abre parênteses, 1, 2, 3, 4, 5, elevado à potência número 1. Lembra dessa expressão? E hoje eu queria, então, explicar alguma coisa que não foi dita. Por exemplo, qual é o texto de A? Qual é o texto de E? Então vamos dar isso hoje, porque é interessante. E alguns comentários a mais. Então, A. O quê? Você não sabe do que eu estou falando? Vai lá atrás. Pegue a outra aula e assista. Está tudo gravado, está tudo à disposição no nosso site. 2 aulas antes desta. E aí vem a expressão matemática. Depois, termina com E, igual a Ashtanga Sadhana. E eu expliquei que A é abertura e E é encerramento. Então vamos ver agora o texto padrão que a gente ensina aos instrutores e que, é claro, eles têm a liberdade de alterar. Conforme o dia, conforme a aula, para não estar sempre dizendo a mesma coisa, o instrutor adapta, altera, improvisa. Mas existe um padrão sugerido para o instrutor novo e também sugerido para a prova. Quer dizer, quando ele vai prestar exame, isso é cobrado. Então, como é mesmo a abertura? Isso, vamos lá. Então, deixa eu falar daqui, porque senão eles lá em casa não escutam. Iniciemos a nossa prática de Swastika Yoga. Não só quando escreve, mas também quando você pronuncia, use o S maiúsculo, exagere na pronúncia desse S. Acabei de receber um e-mail de uma jovem que está fazendo uma tese numa universidade e ela, de novo, escreveu Swatya.
vai receber aquela notinha que eu coloquei no Origens, falando sobre a Swati, né, e por que as pessoas sabem dizer swastika e sabem pedir uma Schweppes, mas quando chega na palavra swastika, que é muito mais simples, empacam. Porque é o quê? É a aculturação hollywoodiana. Então, iniciemos a nossa prática de Swastika Yoga, disse o nome do nosso yoga pela primeira vez, já na abertura da aula. Sentando-nos, já explica a turma qual é a posição que o aluno deve adotar. Porque ele poderia cismar de começar a aula deitado. Eu já vi alguns tipos de yoga em que, na hora que o professor entrar na sala, está todo mundo deitado e alguns roncando. Então, não, é sentado. Nós estamos ali para fazer aula. É aula! Você imaginou o professor entrar numa sala na universidade, os alunos estarem deitados no chão ou por sobre as carteiras, dormindo e roncando? Então, iniciemos a nossa prática de Swastika Yoga, sentando-nos em qualquer posição firme e agradável. O que ele fez aí nessa hora, nesse momento? Já começou, quer dizer, ainda nem bem começou a aula e já está citando Patanjali, já está citando um Shastra, já está citando um texto clássico. Se o aluno é estudioso, se ele já andou debulhando os livros, certamente com essa abertura ele já vai perceber o nível do Swastika Yoga e o nível do instrutor que está dando aquela aula. Patanjali diz que asana é qualquer posição firme e agradável. Stiram Sukham Asanam. A asana é qualquer posição firme e agradável. Também pode traduzir como estável e confortável. Isto sugere alguma coisa a você? Autoestabilidade, estabilidade sobre si próprio. Iniciemos a nossa prática de Swastika Yoga, sentando-nos em qualquer posição firme e agradável, com as pernas cruzadas, as costas eretas. Você se lembra de uma música brasileira, uma música popular que dizia, como é que ela dizia? Para você manter a espinha ereta, a mente quieta e o coração tranquilo. É a mesma coisa. Espinha ereta, a mente quieta e o coração tranquilo. A espinha ereta por quê? Porque nós vamos fazer um trabalho de pranayama que precisa ter a coluna bem colocada, as costas bem colocadas. Se nós não fazer um respiratório e você com os pulmões comprimidos, mas a razão é além desta. A razão maior é além desta. Nós vamos detonar uma energia lá na base da coluna e catapultá-la medula acima, chamada essa energia Kundalini. E a coluna tem que estar ereta para melhores resultados. E as pernas cruzadas? A pessoa não poderia, por exemplo, sentar-se em Vajrasana? Ou numa cadeira, numa poltrona, tão mais à vontade? Ou quem sabe, a pessoa está cansada, as suas pernas, ela não consegue flexionar muito bem devido à idade, não poderia ficar com as pernas estendidas? Poder pode, mas a proposta é cruzar as pernas. A proposta é sentar-se com as pernas cruzadas. Em Sukhasana, não, nós não dissemos Sukhasana. Não confunda isto com Stiram Sukham Asanam. Este é o nome deste asana, Sukhasana.
Por que não? Eu explico outro dia. Sukhasana é para iniciante de outros tipos de yoga. No Swastika a gente já começa sentando em Samanasana, no mínimo. Ou, quem sabe, o mesmo desenho serve para o Siddhasana. Então ele pode se sentar em Samanasana, que é um asana despretensioso. Ele pode se sentar em Siddhasana, que é um asana muito pretensioso, que é um asana que mexe com os siddhis, portanto, com a Kundalini. Ele pode se sentar, esse praticante pode se sentar também em Swastikasana, que não dá para desenhar, é mais complicado, ou ele pode se sentar em Padmasana. Padmasana. E ele também pode se sentar em Kamalasana. Kamalasana. Como é Kamalasana? É a mesma coisa. Padma significa lótus. Kamala também significa lótus. Portanto, Kamalasana é o Padmasana, é a mesma coisa. Agora, por que pernas cruzadas? Nós não podíamos dizer simplesmente, sente-se em Swasana, em qualquer posição. Mas nós dissemos, sim, Swasana, desde que as pernas estejam cruzadas. Por que demos essa ênfase, essa preferência às pernas cruzadas? Porque quando nós cruzamos as pernas por algum fenômeno biológico não estudado, não bem explicado ainda, o ser humano corta qualquer comunicação que não seja física. Ou seja, qualquer comunicação extrafísica com inteligências que não sejam a sua, inteligências exteriores à sua, essa comunicação fica cortada. Vamos traduzir isso. Corta fenômeno mediúnico. O que yoga tem com o fenômeno mediúnico? Nada. E é justamente por não ter nada que nós fazemos, de preferência, os asanas que impedem fenômenos mediúnicos. De onde se tirou isso? Pode ser coincidência, mas no yoga, 90% das posições sentadas para meditação, para mantra, para pranayama, tem as pernas cruzadas. E, no espiritismo de mesa, diz-se, no kardecismo, diz-se que toda vez que você estiver fazendo um trabalho, não pode cruzar as pernas lá embaixo. E é curioso porque quando o distraído cruza as pernas ali abaixo da mesa, o médium que está conduzindo os trabalhos diz, alguém cortou a corrente, alguém cruzou as pernas aí embaixo da mesa. Por favor, descruze, porque assim não funciona. Então, quer dizer que realmente há alguma coisa, há uma influência. Ele, o médium, o sensitivo, percebeu. Então, como numa aula de yoga nós não queremos fenômenos mediúnicos, nem daquele que é médium, nós não queremos nenhuma influência de inteligências exteriores, o Swastika, o próprio nome Swastika já diz que é autossuficiência, autodependência, não depender de mais ninguém, não manipulação, não doutrinação. Nós somos tão avessos à doutrinação que nós não nos consideramos nem ovelhas negras, porque nem sequer ovelhas somos. Então, no Swastika, nós apreciamos muito que as práticas de respiratório, de mantra, de puja, de mudra, de meditação, sejam feitas com as pernas cruzadas. Então, dessa forma, não ocorre nenhum fenômeno mediúnico. Nas nossas aulas, na Universidade de Yoga, não existe mesmo, porque primeiro, é moçada jovem, é o pessoal que está de bem com a vida, não tem ninguém doente e ninguém aqui é místico. Então, normalmente não aconteceria. Mas, às vezes, as pessoas dão aulas, dizendo que são aulas de Swastika Yoga, mas às vezes escorregam nos paradigmas e colocam ali uma conotação espiritual. Ou escolhem mal o público e dão aula para um público já um tanto ou quanto viciado, já um tanto ou quanto condicionado a se sentar, fechar os olhos, concentrar-se e baixar alguma coisa. Então, veja que há uma semelhança para uma pessoa que está condicionada, que tem um reflexo condicionado de que é assim, sente-se, feche os olhos, concentre-se e em seguida ela espera já que ocorra alguma coisa. Mas nós não queremos.
Nossa, isso aqui é outra coisa, isso é yoga. Então, o meio de evitar é cruzar as pernas. Aí suponha que aconteceu. Lá, você, não na universidade de yoga, isso nunca acontece, mas suponha que isso aconteceu lá, você que dá aula, tem grupo de estudos, lá naquela sua cidade. Então, no seu grupo de estudos, um dia, uma senhora se senta e tem lá uma manifestação qualquer. Como é que você reagiria? Ficaria com medo? Pelo amor de Deus. Medo de quê? De fantasma? Os antigos é que tinham muita sabedoria. Geralmente os avôzinhos é que dizem: eu tenho medo de gente viva, não é de gente morta. Que gente viva pode me prejudicar, gente morta não pode. Há um caso que eu preciso fazer um parênteses aqui para contar para vocês. Eu tive uma aluna e essa aluna me contou que havia um amigo dela que era espírita, era médium, mas ele era tão vidente que ele conversava com os espíritos de tudo, futebol, de mulheres, dinheiro, política. E um dia estava lá ele discutindo, brigava com os espíritos e tal, e um dia estava ali discutindo lá com um espírito, e o espírito falou qualquer coisa para ele, que ele parou e disse: epa, você não está morto? E ele disse: claro que eu não estou morto, então não estou aqui falando com você. Ele disse: ah, desculpe, pensei que fosse um espírito. Ele já embaralhava os dois mundos, as duas realidades. Bom, isso foi só para ilustrar. Então, não tem que ter medo, tem que agir como esse senhor, né, que conversava sobre tudo que era assunto, discutia e brigava com os espíritos, porque, ora, são pessoas como nós, que têm não uma coisa a mais, mas uma coisa a menos. Tem tudo que nós temos, menos o corpo. Então, não tem motivo para ninguém ter medo. Aí, aconteceu lá, naquela sua aula, lá naquela cidadezinha, para aquele grupo de pessoas que não era o público certo para praticar o swastika, e alguém teve essa manifestação. Ficaria com medo? Não. Como é que você deveria reagir? Deveria reagir com a maior naturalidade do mundo. Primeiro, não está com as pernas cruzadas? Tá. Então não é manifestação autêntica. No livro dos médiuns, Kardec diz que 90% ou mais das manifestações não são legítimas, são fraudes conscientes ou inconscientes. Isso acontece porque a pessoa se sugestiona, isso acontece porque a pessoa está com reflexo condicionado, isso acontece porque a pessoa quer atenção, ou porque ela quer se exibir, ela quer dominar o outro. Então o que você faria numa situação dessas? Diria para a turma: ah, não liga não, é fulano é assim mesmo, vamos continuar a aula. Vocês continuem aí fazendo o pranayama ou a meditação, lá o que for, que eu vou ali conversar com ela. Ao não dar importância, você mostrou o quê? Primeiro, que você não é manipulável, que você não tem medo de fantasma, que aquilo que aconteceu ali não tem importância nenhuma. Você já colocou no devido status, né? Normal. Depois você vai lá, pega fulano, vai conversar lá fora. Vem cá, fulano, vamos conversar lá fora. E se ela disser: eu não sou fulano, eu sou fulano? Então tá, fulano, vamos conversar ali fora. Vai lá fora e conversa com o fulano. Bom, você já sabe que o fulano não é. As perninhas estavam cruzadas, não baixou nada. Mas mesmo que tivesse baixado, você não tem medo de morto, né? Você não tem medo de espírito. Nós não fazemos trabalhos espirituais. E aqui cabe uma frase do Swastika Yoga: o diabo só obseda os religiosos. Você já viu o diabo obsedar alguém que não é religioso, que não é místico? Eu nunca vi nenhum caso assim. Bom, aí como nós não lidamos com isso, nós levamos o fulano lá fora e dizemos para ele: ô fulano, é o seguinte, vamos entrar num acordo aqui. Esse terreiro é meu. Eu te chamei aqui. Se ele falar grosso, você fala grosso também. Você diz: eu não te chamei aqui. Aqui é o meu trabalho. Aqui é o meu ganha-pão. Você desceu aqui
Vai me prejudicar, meu querido. Você imagina aí se tem alguma pessoa com medo de bicho morto e o que vai acontecer? Eu vou perder meu dinheirinho, vou perder meu aluno. É isso que você quer? Você quer me prejudicar? Eu sei que você não quer. Então, nós vamos entrar num acordo. Se a pessoa que deixou acontecer esse fenômeno, que é a fulana aqui presente, pelo menos o corpo dela está aqui presente, se a fulana permitir que isso aconteça mais uma vez, ela vai ser excluída da escola. Então, se você quiser que ela não venha mais, baixe de novo no meu terreiro e eu ponho os dois para fora, tá bom? Tá combinado assim? E aí pronto, o fenômeno acaba, olha, mas acaba rapidinho, rapidinho. Eu tenho um colega que não é do Swastika Yoga, é de um outro tipo de yoga. E um dia aconteceu isso na aula dele. Ele estava dando aula e de repente uma aluna como um tranco começou a falar grosso. E dizer que ele estava fazendo tudo errado e que a yoga que ele dava não era assim, tinha que ser assado. E ele se assustou. E ele calou a boca e falou baixinho para ela, baixou a cabeça e mudou a aula dele para fazer do jeito como o suposto espírito havia dito que devia ser uma aula de yoga. Em primeiro lugar, ele tinha que perguntar ao espírito. Primeiro me diz o seguinte, você estudou yoga? Se não estudou yoga, não opine. Né? Porque morrer não dá diploma de formação do instrutor. Aí, o que aconteceu? Essa aluna começou a dominar, tomou a escola do cara. Pegou os alunos todos, levou e abriu outra escola em outro lugar. Bonito isso, né? Eu estou querendo dizer com isso que não existam fenômenos? Não, eu não falei isso. Eu disse é que, primeiro, sendo as pernas cruzadas, a probabilidade é de que o fenômeno não ocorra. E segundo, se ocorrer, ninguém tem que ficar com medo por isso. Eu estive, no meu período de discipulado, estive em várias instituições de ocultismo, de espiritualismo, de espiritismo de mesa, de terreiro, de todos os tipos. Fiz boas amizades com a moçada do outro lado. Inclusive, um Exu gostou muito de mim e me tornou filho de um Mulu que muito me honra. Não estou dizendo que não exista fenômeno. O que eu estou dizendo é que aqui a gente não lida com isso, porque aqui não é trabalho espiritual. Aqui é filosofia e é técnico. Aqui nós trabalhamos com yoga. Yoga não tem nada a ver com isso. Especialmente o yoga antigo. Especialmente o Swastika Yoga. Então, pernas cruzadas. E aí você pode complementar, se você quiser, que naquela prática seja feita com olhos fechados, você diz, e os olhos fechados? Se você quiser que não, que naquela prática os olhos estejam abertos, diga, e mantenha os olhos abertos. É a conclusão da abertura. Então, essa é a abertura. Vamos de novo? Iniciemos a nossa prática sem chutar o tripé onde está a câmera. Iniciemos a nossa prática de Swastika Yoga, sentando-nos. Presta atenção na pausa aí, né? No matra, na paradinha ali no assento. Sentando-nos em qualquer posição firme e agradável, com as pernas cruzadas, as costas eretas e os olhos abertos. Porque hoje eu quero que os olhos estejam abertos e pronto. Quem manda é o professor que está dando a aula, né? Bom, então você mencionou o nome do yoga que você ensina na abertura. No meio da aula, você menciona mais uma vez. E no final da aula, você menciona no encerramento. Você ensina mais uma vez em que hora aqui no meio da aula? A hora que você quiser. Insira. Descubra um meio. Numa locução, na descrição de alguma técnica, você aproveita e diz, não se esqueça de que nós estamos praticando Swastika Yoga. Segundo Swastika Yoga, os asanas são feitos assim, assim, assim. Estas são as regras gerais aplicadas no Swastika Yoga. Esta é mais uma característica do Swastika Yoga. Enfim, mencione pelo menos mais uma vez o nome do yoga que a pessoa pratica. E no final, encerramento. Como é que termina? Lembre-se de que havia aqui o
1, 2, 4, 5, elevado à sétima. 1, 2, 3, 4, 5, elevado à oitava. E depois encerramento. O que era isto aqui? Sétimo anga é o Yoga Nidra. Esta técnica, 1 em 8, a pessoa faz deitada, relaxando. Ou seja, relaxar não é uma característica, é uma coisa menor, é um elemento menor que nós temos na nossa prática. Mesmo assim, quando termina, nós nos sentamos para meditar. Ou seja, nós queremos ter certeza de que a pessoa está bem desperta. Por que isso? Bom, quando você inicia o relaxamento, aqui no início da prática, há uma indução muito interessante, e essa eu gostaria que todo mundo usasse sempre. Claro que você pode adaptar, mas não deixe de usar esse dispositivo. Nós chamamos de dispositivo de segurança. O dispositivo de segurança é o seguinte: as pessoas se deitaram, vão relaxar. Terminaram de fazer 6 angas: mudra, puja, mantra, pranayama, kriya, asana. E agora deitam-se para relaxar. Alguns entendem que é para dormir. Não é. E você vai dar uma indução, um comando de relaxamento. Alguns podem achar que é hipnose. Não é. Não queremos isso. Então, o que você diz aqui no iniciozinho? Quem sabe? Permaneça lúcido e consciente. Primeira fórmula importante: permaneça lúcido e consciente. E depois, filtrando para aplicar, para assimilar somente aquilo que você quiser. Estes 2 elementos formam o nosso dispositivo de segurança. Por que isso? Primeiro, porque a gente não quer que se deixe sugestionar, muito menos hipnotizar. Mas também porque nós não queremos que amanhã ele diga que a gente hipnotizou. Imagine se tem um Hurtado que amanhã vai dizer: ah, pois é, me hipnotizaram. Deus me livre. Então, você vai lá no tribunal e explica: escuta, qual é mesmo o comando que a gente dá, o dispositivo de segurança, antes do relaxamento, no início do relaxamento? Tá, as testemunhas todas, os alunos todos, o que a gente diz mesmo? Permaneça lúcido e consciente, filtrando tudo que escutar para assimilar somente aquilo que você quiser. Um dia um aluno me disse, eu acho até que hoje ele já é instrutor, que o que o atraiu para o Swastika foi quando ele ouviu essa frase, ele disse: ah, falam a minha linguagem. Eu gostei disso. Um dia, 1966, Rio de Janeiro. E eu, garotão, ainda em início de carreira. Aí chega uma senhora para se matricular. Bem senhorinha mesmo, bem senhora. E aquelas senhoras comportadas, beatas, discretas e tudo mais. E ela disse: ah, eu vim praticar aqui com você, meu filho, porque eu fazia ali naquela escola, e mencionou a escola de um militar que dava aulas lá no Rio, e disse: e imagina, meu filho, que na hora em que ele me hipnotizou, ele me mandou deitar, dormir, e quando eu acordei no meio do relaxamento, no meio daquela coisa, ele estava nu em cima de mim. Bom, olha, isso nem o coronel faria. Tenha santa paciência, mas foi a imaginação dela. As pessoas passam por situações assim, né? Especialmente se ela dormiu e sonhou. Ele se esqueceu de dizer: permaneça lúcida e acordada. Permitiu que dormisse. Inclusive, um outro professor tem até uma gravação em que ele diz: durma se tiver vontade. Né? Não é para dormir. Então você imagina, dormiu, sonhou com o quê? Com o que ela queria. Ela queria que ele estivesse fazendo aquilo, mas coitado, o velhinho não estava fazendo.
Tenho certeza de que não estava. Mas aí o que aconteceu? Ela saiu de lá falando mal dele, porque ela imaginou. Hoje, essa situação não ocorreria, quer dizer, ela não conseguiria falar tudo isso do concorrente, porque o nosso pessoal já está muito bem educado para não permitir. Quando alguém vem e começa a querer falar mal do concorrente na intenção de nos agradar, a gente já corta logo o assunto e aproveita e corta também o pombo correio, porque se ele falar mal daquele, ele vai falar mal de você também, porque é uma questão de educação, é uma questão de cultura. Então aquela pessoa já está cortada. É fofoqueiro, não serve para gente. Não adianta vir falar mal do nosso inimigo para agradar a gente. Não agrada. A gente não deixa falar. Mas eu era garotão, em 1966, eu não sabia como reagir, ela era uma senhora e eu acabei escutando a história inteira. Com esse dispositivo aqui você não corre esse risco, porque a pessoa não vai dormir, não vai sonhar, não vai ter as suas alucinações. Bom, depois, termina o relaxamento, você dá o comando para que a pessoa retorne. E retorne de quê? Do estado alfa ou teta, mas ninguém dormiu. Não é acorde do relaxamento. Não, ele não estava dormindo. É simplesmente retorne desse estado, teta ou alfa, sente-se. E vamos fazer agora o 8º anga, meditação. Por que isso? Porque além de mandar que a pessoa se sente, é preciso dar um tempo para ter certeza de que ela está mesmo acordada. Vou contar outro caso. Um professor de Minas Gerais não dava o 8º anga. É um outro tipo de yoga, né? Termina com relaxamento, tira o cara do relaxamento e manda embora. E aí eu estava explicando essas coisas todas aqui, e uma aluna disse, é verdade, porque eu sou aluna do fulano de tal, lascou o nome do cara, não devia ter dito, e eu estava fazendo relaxamento, e ele dizendo, relaxe, descanse, durma, não sei o quê, e eu lá fazendo meu relaxamento. Aí no meio do meu relaxamento tão gostoso, eu escutei uma freada de carro violenta e acordei assustada, sobressaltada, e o carro já estava em cima de mim. Eu estava atravessando a rua. O que aconteceu? Ele, naturalmente não com a intenção de hipnotizar, mas como não sabia a técnica do Yoga Nidra, deixou que ela se hipnotizasse, se auto-hipnotizasse. Dormiu, e ela ali dormindo sob comando, quando ele disse, abra os olhos. Ela dormindo, abriu os olhos. Sente-se, vai embora, levante-se, vai, troca a roupa, vai para casa. Ela foi. Só que não acordou. Acordou com o carro já freando. Ela estava atravessando a rua e o veículo quase a matou. Pergunto, quantos não viveram para contar isso? Quantos morreram de fato ao atravessar a rua, dormindo? Porque o instrutor era um ensinante leigo, não era instrutor formado e não sabia conduzir o relaxamento e, principalmente, tirar o aluno do relaxamento. Quando essa aluna de Belo Horizonte me disse isso, um aluno disse, é verdade, eu também fui aluno desse cara e aconteceu a mesma coisa comigo. Eu estava relaxando, ouvi uma freada muito forte, acordei sobressaltado, e aí a turma toda disse, e era um carro em cima de você? Ele disse, não, era eu guiando o carro. O sinal fechou, o semáforo ficou vermelho, e eu dormindo pisei no freio, e com a freada eu acordei. Você imagina os desmandos que ocorrem por aí. Mais um motivo para a regulamentação da profissão. Bom, a gente coloca o dispositivo de segurança para que a pessoa não durma, conduz de acordo com a técnica. O relaxamento tem 4 partes, e essas 4 partes a gente vai explicar depois. São a entrada, a utilização, a preparação para o retorno, e o retorno tem que ter a utilização, porque senão muita gente faz o quê? Manda relaxar, depois manda acordar. É como se você abrisse a porta de um carro, entrasse, abrisse a outra porta e não usou para nada. Entrou, relaxou e saiu.
Ora, se você relaxou, era para entrar num estado de mais sensibilidade e assimilar-se um comando dado com correção, com sinceridade, com honestidade, com técnica, que vá produzir um efeito positivo no seu corpo. No seu corpo, enfim, no seu emocional, tudo mais. Depois, também não pode pular para o despertamento, porque está tão gostoso ali você naquele descanso, que muitas vezes poderia ocorrer aquilo. Abra os olhos, ele abre, mas não acordou. Então, prepare-se para o retorno. Dá um preparo. Daqui a pouco eu vou fazê-lo voltar. E aí, quando fizer voltar, ele já está preparado para isso. Depois a gente explica melhor. Bom, e aí? Sente-se. Agora vamos para o 8º anga, meditação. Explica lá como é a meditação, conduz a sua técnica de samyama, que pode ser dharana, uddiyana ou samadhi, e depois, você poderia terminar a aula assim, ó. Como é que seria isto? Se eu não fechasse esse parênteses, o que nós teríamos aqui? Nós teríamos 8º anga, samyama, técnica, meditação, ou então concentração, meditação e estados mais profundos. Concentre-se no Om, isto, aquilo, blá, 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 faça a sua meditação, termine sua aula e vá para casa. Ora, tá certo, dormindo ele não está, até porque estava sentadinho ali. Mas, o que você fez? Você mandou ele para casa sem mandar terminar o que ele estava fazendo. Então nós temos que fechar isso aqui. Encerrar a meditação primeiro, para encerrar a aula depois. Como é que se faz isto? É muito complicado. Você tem que dizer assim: terminemos, ou termine, a meditação. Olha que difícil. Mas precisa formalizar que terminou aquilo que ele estava fazendo, para depois encerrar a aula. E agora é que vem o encerramento. Terminemos a nossa meditação, ou termine a meditação, encerrando assim a nossa prática de Ashtanga Sadhana. Passando as mãos para o Pranam Mudra, abrindo os olhos e cumprimentando-nos com o termo Swasthya. Olha aqui, Swasthya outra vez. Então você disse o nome do nosso yoga no início da aula, no meio da aula e no fim da aula. Aí você faz o encerramento, aquilo que vem logo depois do encerramento formal, mas que faz parte da conclusão da aula. Você faz uma pergunta que visa trazer o feedback para você saber se o aluno entendeu, se ele absorveu, o quanto ele absorveu daquilo que você falou, e um aviso. É importante dar um aviso para que o aluno participe das coisas que estão acontecendo em volta dele e muitas vezes ele nem sabe. Na pergunta, experimente perguntar numa turma de alunos novos. O aluno chegou, ouviu o nome do nosso yoga no início, no meio e no fim da aula. E aí você pergunta: você que está fazendo aula pela primeira vez, ou que está fazendo há um mês, ou que está fazendo há um ano, como é o nome do nosso yoga? E você vai levar um susto. Provavelmente vai levar um susto. Alguém vai dizer Swatya. Alguém vai dizer Shwatya. Alguém vai dizer e não vai sair. Agora, o pior mesmo é se alguém disser que é outro tipo. Faça essa pergunta também na turma de BioX, porque BioX não é yoga ainda, né? BioX sozinho não é yoga. Pergunte de brincadeira, mas é uma brincadeira didática.
pergunte, você que está começando agora a praticar conosco, como é o nome do yoga que nós praticamos hoje? Não é que esse que não faz yoga é capaz de acertar? Esse que está no BioX é capaz de dizer, Swastika! E aí você diz, não, você está na turma de BioX, bioexercícios, não é ainda yoga, é um pré-yoga. Você ainda não é aluno, você é um pré-aluno. Você está fazendo um pré-vestibular. Depois você vai fazer um exame de admissão, que é o nosso processo seletivo, e se passar, aí você passará do status de pré-aluno ao status de aluno. Você passará do BioX e entrará no yoga. Aí sim você estará no Swastika. Essas perguntas de feedback são muito importantes. Um caso antigo, muitos aqui já conhecem, porque eu gosto de contar esse caso. Fui convidado ao casamento de uma instrutora há muito tempo atrás. E aí um aluno queridíssimo, que praticava com ela aqui nesta casa há 5 anos, me disse, Rose, eu quero lhe agradecer. A yoga fez de mim um outro homem. Eu só não consigo fazer a postura do lótus. E eu olhei para ele e disse, o que eu vou fazer? Eu vou estragar a festa? Eu vou estragar a alegria dele? Eu vou corrigi-lo pelos 3 disparates que ele disse numa frase só? Não, eu vou dar a bronca na professora. E a professora naturalmente se defendeu, disse, não, mas eu não sei de onde ele tirou isso, eu nunca falei postura, eu nunca falei lótus, eu nunca traduzi o Padmasana, eu nunca falei a yoga. Sim, mas alguma vez perguntou a ele, seu aluno há 5 anos, alguma vez você fez as perguntas que a gente recomenda que façam no final das aulas, para saber o que ele está entendendo daquilo que você está dizendo? E, provavelmente, esse senhor veio de outra escola, na qual diziam postura. Durante 5 anos, ele não corrigiu a pronúncia dele, e você, que é professora, não sabe, não percebeu nada. Ele falou a yoga durante esses anos todos, e você não percebeu nada. Então, essas perguntas são muito importantes, muito importantes. E eu mandei, mês passado, uma circular com uma quantidade de perguntas, sugestões de perguntas que me haviam sido enviadas por vocês, pelos instrutores e diretores de escolas. Então eu juntei tudo e enviei como sugestão aos instrutores novos. E até mesmo aos antigos, porque às vezes a pessoa já fez uma série de perguntas e fica um pouco assim sem repertório. Então, um monte de perguntas foi enviada. Bom, é isso. Eu achei mais interessante aprofundar a explicação daquela outra aula antes de prosseguir com a cronologia histórica. E o aviso? O aviso também é muito importante. Nós tínhamos uma escola que era de um casal, o Lorenzo Fanelli e a Susana Fanelli. 2 italianos, aliás, ele era brasileiro, ela era italiana, e os 2 tinham uma escola em Salvador, muito antes do Carlos Cardoso. E a escola deles era batuta. Eles realmente, ele era um engenheiro, ele era muito caprichoso nos detalhes, nas minúcias. E um dia a Susana me deu uma sugestão. Ela disse, Rose, com aquele sotaque italiano, os meus alunos não participavam de nada. Eu observei que os alunos do Lorenzo participavam de tudo. O Lorenzo organizava um chá, um jantar, uma pizza, um passeio, uma projeção de um filme. Seja lá, fosse o que fosse, os alunos dele compareciam. E os meus não. E eu nunca entendi por quê. Porque, afinal, eu sou mais inteligente que ele. Ela me disse, abusada, né? Eu sou mais inteligente que ele, sou melhor professora que ele. Mas os meus alunos nunca participavam. E até que um dia eu percebi, como eu sou europeia, eu pegava o aviso e colocava o aviso escrito
na doce ilusão de que o brasileiro ia ler. E o Lourenço, como era brasileiro, ele pegava o aviso, pregava lá no mural, mas falava com as pessoas, e não só o aviso coletivo no final da aula. Depois ele chegava para cada um e falava com cada um. Olha, você vem, né? Olha, eu conto com a sua presença. Então os alunos dele compareciam em massa. Os meus não. Então eu queria sugerir que a gente adotasse o aviso no final de cada aula. E naquele ano, nos exames de Salvador, nós introduzimos isso. E aí pegou. E hoje nós usamos o aviso em todas as aulas. Se em alguma aula o seu instrutor não der o aviso, você levanta o dedinho e diz, professor, qual é o aviso de hoje? Porque sempre tem. A nossa família é tão dinâmica, tão realizadora, tem tanto acontecimento o tempo todo. Todos os meses tem um grande evento, nacional ou internacional, em algum lugar. Todos os meses tem festa, no mínimo uma. Às vezes mais do que isso. Todos os meses tem reunião. Todos os meses tem gourmet vegetariano. Todas as semanas tem reunião do grupo de líderes. Todas as semanas tem as atividades culturais para as quais o instrutor deve estimular, deve lembrar o aluno. Todo tempo chega algum produto novo que algum colega criou. Então, aviso é o que não falta. Vou contar outra história. Essa é malvada, uma história malvada. Você sabe que a nossa querida, competente presidente da Federação de Yoga do Estado de São Paulo, antes de ser diretora da sua própria escola, e muito antes de ser presidente de federação, ela era instrutora da equipe da Jaú. A Nina, nossa querida Nina. E quando ela era iniciante, né, instrutora há pouco tempo, todo mundo se embanana. E um dia, eu insistia muito para que ela desse os avisos no final das aulas. E ela não dava os avisos. E eu falava com ela, ela dizia que estava dando, e realmente ela achava que estava dando. Porque, às vezes, falando assim, en passant, a pessoa acha que já falou. Um dia eu chego aqui no sábado, estava vendo um curso. Nós tínhamos trazido um professor de outro estado, de outra nação do Brasil, e havia 4 alunos. Ai, que vergonha! 4, o cara veio de um outro país, do subcontinente brasileiro, e tinha 4 alunos na sala de aula. Que vergonha! Foi mal organizado, foi mal divulgado. Aí termina o curso, um dos alunos desce para sair, eu me despeço dele e pergunto, gostou do curso? E ele disse, gostei muito, mas eu vim por acaso, porque eu vim só para pagar a mensalidade e vi que estava havendo um curso e entrei. Eu disse, mas você não é aluno daqui? Sou. Aluno de quem? Da Nina. Mas a Nina não avisou? Não. A Nina do meu lado. Aí disse, Nina, você não avisou? Ela disse, avisei, eu divulguei. Eu disse, mas o aluno não registrou. Portanto, mesmo que o instrutor ache que divulgou muito bem, isso é na cabeça dele, é no registro dele, porque ele acha que se ele falou, o outro ouviu. Quando não é verdade. É preciso ele pedir o feedback. Você ouviu? O que eu falei? Eu conto com você. Você vem? Vem quando? Vem fazer o quê? Vem onde? É o feedback. E aí ele disse, Nina, não divulgou, porque o cara que está aqui do meu lado, diante de você, está dizendo que não sabia, era seu aluno, não sabia, não divulgou. Divulguei. Disse, tá bom, você me paga. Aí na semana seguinte eu fiquei esperando, do lado de fora da sala. Quando terminou a aula, abriu a porta, os alunos saíram, eu disse, espera um pouquinho. Qual foi o aviso que a Nina deu? Aviso? Não teve aviso? Não. Então volta todo mundo para dentro que a Nina vai dar um aviso. Não vai, Nina? Aí a Nina deu o aviso, ficou muito zangada, chorou. Mas ela aprendeu tão bem que quando ela abriu sua própria escola, se tornou campeã. Todos os eventos que a Nina organizou naquele período,
em que ela era só diretora, depois ela se tornou presidente de federação e as atribuições cresceram, né? Mas quando ela era só diretora de escola, todas as festas que ela organizava batiam recorde de presença. Reuniões, festas, festas já falei, cursos, qualquer coisa que ela organizasse, todo mundo já sabia. Se é na Nina, vai dar Ibope. Graças a quê? Graças ao aperto, né? Graças à bronca. Então, bronca realmente é uma coisa muito boa. Ou seja, se você não está recebendo bronca do seu instrutor, peça a ele, dá umas bronquinhas aí, por favor, de vez em quando. E se você é instrutor e o seu monitor também não está apertando, você diz, meu monitor, por favor, né? Me aperta porque eu quero melhorar, me dá aí umas broncas, me dá umas cobradinhas, porque a gente não pode cobrar de baixo para cima, mas do monitor para o monitorado pode e deve. A função do monitor é essa, é de ser um educador. Pronto, chega, já falei demais. Na próxima aula a gente tem mais um assunto interessante. Swastika. Então vamos aos nossos avisos de hoje. Noite de autógrafos com o mestre de Rose do livro Boas Maneiras no Yoga, com show de coreografias do Swastika Yoga, sábado, dia 3 de setembro, às 8 da noite, às 20 horas, na representante da Universidade de Yoga, sede central, Alameda Jaú, 2000. Para mais informações, o telefone é 3081-9821. E fique ligado, mantenha-se conectado, e dentro de alguns instantes começa a nossa entrevista. E a partir daí ele já vai para o mercado de trabalho, por a mão na massa. Mas ele continua os estudos dele ao longo de 12 anos. Só eu percebo que é uma profissão bem dinâmica. É isso, né? Sim, e a profissão ela tem muitos aspectos legais. Primeiro, hoje tem sido massivamente adotada por jovens. Você tem profissões por aí que são saturadas. No caso do yoga, o yoga hoje está assim, vamos dizer, na crista da onda, né? Então, alguém que se forma, começa a dar aulas hoje, já tem um mercado de trabalho praticamente garantido, é só correr atrás. Um aspecto legal também é que nós não formamos pessoas para que trabalhem como empregados, tá? Então isso é uma coisa legal até para que os pais saibam. Nós procuramos dentro da Universidade de Yoga, nós damos uma formação que é voltada para a criação de autônomos, empresários, líderes, pessoas que vão fazer a diferença. Inclusive, então, esse instrutor, ele pode um dia abrir uma escola, uma representante da Universidade de Yoga. Isso aí, dentro desse processo de 12 anos da formação, o que vai acontecer? Ele fez o primeiro ano de preparo para o pessoal na federação, abriu o certificado, começou a ministrar aulas práticas. Em academias, clubes, empresas, nas próprias representações da universidade. Durante esse período, durante o primeiro período de 4 anos como instrutor e assistente, ele vai sendo também preparado para ser um futuro diretor de unidade. Tá? A partir do momento que ele estiver pronto, após esses 4 anos, ele é estimulado a abrir uma escola, abrir uma representação da Universidade de Yoga. E aí ele vai fundar uma associação de profissionais, vai passar a ser presidente de uma associação de profissionais. É por isso que a gente vê várias escolas espalhadas em São Paulo, em todos os estados, tem sempre várias escolas, então não é uma. Isso, convém até que nos pareceu um equívoco, né? Porque a bandeira é a mesma, porque nós, ao nos formarmos e resolver, quando eu resolvi abrir a minha escola, eu não abri uma franquia nada parecido, eu abri a minha escola. A única coisa é que a minha opção foi carregar a bandeira do método que me formou, que eu acho que foi um sistema super eficaz. Você vai à minha escola, tem lá Rede Mestre de Rose, desde 1960, Universidade de Yoga, então nós carregamos essas bandeiras que são sinônimos de trabalho sério, tá? Mas a escola é minha, e a pessoa vai ser treinada. 4 anos de treinamento intensivo já dando aula, depois ela é estimulada a ter a escola dela, que vai ser dela, aí mais 4 anos já sendo docente, dando palestras, cursos, ela pode viajar pelo mundo afora, pode dar curso nas representações em Portugal, no Mercosul, Estados Unidos e por aí vai. Maravilha, Flávio. Então fica mais essa opção de profissão para o jovem hoje. Obrigada, Flávio. Obrigado a todos. Bate-papo. Para que você tenha mais acesso à história, à filosofia, ao Swastika Yoga, acesse o site www.uni-yoga.org. Boa noite.